capítulo 16, versículo 25. É a leitura que vamos fazer da palavra de Deus. Hoje já iniciamos às 9 da manhã com a escola bíblica. É um tempo precioso demais. Hoje a professora me surpreendeu, falou um pouco ali sobre a história dos livros. Penso de uma aula abençoada. Eu fiquei ali cheio do conhecimento daquilo que Deus revelara através da professora Giana. Um abraço à professora Giana aí. Pensa numa aula top, assim que os mais jovens falam, top, Pensa numa aula top. E aí já participamos de um culto pela manhã, às 10 da manhã teve o culto de celebração aí, foi abençoador também para as nossas vidas. Uma outra palavra de direcionamento, abençoada demais. E agora aqui estamos, para mais um período de buscarmos a presença de Deus. Livro de João, capítulo 16, versículo 25. Jesus Cristo, o próprio Jesus, deixa uma palavra para cada um de nós, para chegar aos nossos dias, e nos diz assim: disse-vos isso por parábolas. Porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizeis parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de alguém que te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Oremos a Deus. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, eu te agradeço por cada pessoa que aqui se encontra, por cada alma que chega-se ao reino de Deus, por cada igreja, por cada pastor, por cada missionário, por cada evangelista, por cada profeta, por cada voluntário, por cada músico, por cada pessoa que louva com o som de sua voz, por cada período que nós temos nessa casa de oração. Eu te louvo e peço a tua bênção para mais esse tempo, que a tua graça se estabeleça e se torne real sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, chega um período da Bíblia Sagrada, que é um período final, é um período de fim, e não se engane, você não é medido e você não é orientado por aquilo que você faz quando você está aprendendo, por aquilo que você faz quando você está produzindo, mas você é medido e você é orientado por aquilo que você entrega de resultado. Não se engane, você não é medido pelo quanto você fala, você não é medido pelo quanto você elabora, você não é medido pelo quanto que você se posiciona, ou pelo quanto que você embrabece, ou pelo quanto que você amolece, mas você é sim medido pelo teu resultado final, pela tua entrega. É como se nós começássemos a negociar com uma coisa, com a outra, e chegássemos ao final e descobríssemos que nós perdemos tudo. É como se nós tivéssemos 20, 30 anos numa empresa e descobríssemos que no final ali não produzimos nada, não fizemos nada, não temos direito a nada. Sabe, quando nós chegamos a esta parte da história, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que chega de falar por parábolas. Ele próprio diz: chega de ficar trazendo alusões ou coisas que vos fazem pensar. Chegou a hora aqui de Jesus Cristo ser direto, de Jesus Cristo ser objetivo, para não haver questionamento. Quando falava sobre o povo, ele falava de uma forma orientativa, permitia pensamentos. Mas quando ele chegou neste texto, neste momento,
ele não fala mais de forma orientativa, ele não permite pensamentos, ele não permite interpretação. Quando nós vemos as parábolas de Jesus, elas sempre eram de livre interpretação, porque elas se encaixavam na vida de quem ouvia, elas se encaixavam na vida de quem precisava. É como eu sempre digo e me torno repetitivo, Salmos 23 primeiro. Se eu ler aqui para vocês o Salmo 23 primeiro e dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e perguntar para você o que você entendeu, você vai ter o teu entendimento. Você vai falar para mim, pastor, pois é, Deus é bom na saúde, o outro vai dizer Deus é bom no financeiro, o outro vai dizer Deus é bom naquilo, cada um com o seu entendimento. Mas se eu falar para você o que Davi disse, ei, Deus é bom, acabou a interpretação. Não há interpretação, a interpretação é, Ele é bom. O que Jesus Cristo faz aqui é dizer, ei, chegou a hora de vocês escutarem uma palavra sem interpretação. Chegou a hora de vocês escutarem algo que não dá para interpretar, não dá para devanar. Eu tenho o costume de dizer que tem pessoas que completam frases. Você conhece alguém que completa frase? Você fala um pouquinho, a pessoa já entendi, não entendeu nada, está completando o que você falou e está ali imaginando coisas que você não disse e proferindo coisas que elas imaginam que vão te agradar. Eu não consigo trabalhar muito com gente que tenta me agradar demais. Porque quem tenta me agradar demais, tenta adivinhar o que eu quero amanhã. E amanhã eu mudei, amanhã eu quero outra coisa, amanhã eu quero outra posição, amanhã eu quero outro jeito, amanhã eu quero de outra forma, amanhã eu quero de outra maneira. Porque eu sou volátil, porque eu sou de mudar, não. Porque o amanhã pertence a Deus e eu não sei como eu vou estar amanhã. Aqui Jesus Cristo faz isso, ele fala assim, viu, vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa bem simples e objetiva para vocês. Ouçam bem, não é para interpretar, é para viver. Veja o que ele diz. Não é para vocês ficarem falando que agora a fonte de água viva é provisão. Não, não é isso. Não é para vocês ficarem tentando adivinhar o que eu estou dizendo e nem supondo. Não, agora é para vocês observarem que chega de falar por parábolas. Eu vou ficar sozinho e vocês também. Se vira com os seus problemas que eu preciso vencer o meu. É mais ou menos isso que ele diz. Ele fala que haveria o tempo em que ele chegaria à sua morte, ao seu fim. E quando ele chegasse ao seu fim, haveria duas situações que precisariam ser suportadas. Uma por ele e uma por quem estava ouvindo. Uma por ele e uma sobre quem iria ficar só. Ele diz aos seus discípulos, vocês vão para a sua casa, vocês vão para os seus lugares, e é lá que vocês precisam vencer. É lá que vocês precisam vencer. Eu vou para a cruz, eu vou para o fim, eu vou para a morte, e é lá que eu preciso vencer. É lá que eu preciso ser tomado por vitorioso. É na cruz. Quando nós olhamos outro texto, nós vemos que Pedro dá uma indagada dizendo, não, se for necessário, morreremos contigo. Se fosse colocar na gíria de hoje, Jesus ia falar assim, ei, cada um com seus problemas, você com os teus, eu com os meus. Você não vai morrer comigo porque você vai me negar, o outro vai me trair, você não tem permissão de viver os meus problemas. Viva os teus, que eu vivo os meus. E aí ele chega e fala, chegou minha hora, chegou o meu momento. E aí nós vemos que ele fala assim, é chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não é na igreja que você ganha as guerras, é na tua casa, no teu quarto, quando você fecha a porta e você ora, e você se coloca na presença de Deus, é lá que você ganha as guerras. Não é, meu amado e querido irmão, bem fardado que o soldado ganha a guerra. Não é bem fardado que o soldado ganha a guerra. Quando o soldado está bem fardado, quer dizer que ele tem acesso à farda. Se ele tem acesso à farda, ele teve preparação. Se ele teve preparação é porque ele se alistou. Se ele se alistou é porque teve desejo. E tudo que um dia trouxe vitória, começou-se numa decisão, sozinho, numa decisão orientativa daquilo que seria o futuro dele.
Aí a gente olha para Davi, que foi sem farda, que foi sem proteção para a batalha, e derrubou Golias, o gigante, mas ele assume, olha, ele fala para Saul, eu fui lá no meio do mato e já me capacitei lá, eu me orientei lá. Ele não ganhou a guerra no campo de batalha, ele ganhou a guerra na preparação. Deixa eu dizer para você, qual é o teu verdadeiro propósito, porque é aí que você precisa se tornar vencedor. A gente ama a glória, não ama a glória? A gente ama o benefício, a gente ama o resultado final, mas não é aí que nós vencemos. É quando nós precisamos superar. Tem muitas pessoas que elas vêm para a casa de oração, elas soltam um sorriso bonito para as irmãs que ficam ali segurando a placa. Seja bem-vindo, e eles falam, obrigado, Deus abençoe, é um relacionamento legal, tem uma comunhão ali. Aí elas vêm para a igreja, elas aplaudem, né, ao Senhor no louvor, aí elas ouvem a palavra e elas ficam fazendo assim com a cabeça, e quando a turma aplaude, elas aplaudem junto, e elas levantam a mão e dizem glória a Deus, e daí elas vão para a sua casa, e 2 horas da manhã mandam mensagem para mim, pastor, estou querendo me matar. E aí? Foi para o campo de batalha, mas não venceu no momento a sós. E eu não estou dizendo para você não me mandar mensagem, me manda mensagem, tá bom? Só não me manda querendo que vai me matar. Mas me manda mensagem, vamos conversar. Eu ajudo você, você me entende, ali nós constrói uma história juntos. Mas o que eu estou tentando dizer para você? Ei, vai chegar uma hora que você vai ir para a guerra, e é bom você ir para a guerra preparado. Vai chegar uma hora em que o fim vai chegar, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não no templo, não com o louvor tocando, não no tempo favorável, não no tempo em que tudo vai bem. Os grandes não são formados no vale, nem na bonança, os grandes são formados no caos. Já reparou nisso? As pessoas boas, as pessoas que vencem as guerras, as pessoas que podem bater no peito e dizer, ei, eu venci, não são as pessoas que tiveram uma vida fácil, são as pessoas que lutaram. São as pessoas que no meio da tempestade continuaram dando glória a Deus. São as pessoas que no meio da tribulação continuaram dando glória a Deus. São as pessoas que no meio em que tudo estava desfavorável, elas continuaram dizendo, olha, eu estou aqui para dar glórias a Deus. Chega um tempo que seu resultado vai ser medido, sim, ele vai. Chega um tempo que suas renúncias vão ser pré-anunciadas, sim, elas vão. Chega um tempo em que o resultado final você vai pôr na balança. Chega um tempo que você vai ver se valeu a pena você viver. Tem muita gente que faz dieta para emagrecer. Fica lá 2, 3 meses fazendo a dieta. Chega na balança, olha, não resolveu nada. Né? Resolveu nada. Parei com esse negócio assim, não resolveu nada. Perdi 2 meses de regime. Perdi a minha dieta. Tem muita gente que constrói paz e por coisinhas pequenas destrói a vida inteira. Faz guerras por coisinhas nada a ver. Eu vim nessa noite dizer para você que o verdadeiro propósito de Jesus Cristo era vencer a última oração feita no Getsemane. Esse era o propósito. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas se não for, que eu vença no meu propósito. Se não for possível afastar o cálice, que eu seja vencedor naquilo que eu me propus a fazer. Se não for possível afastar esse cálice, que seja feita conforme a vossa vontade. Eu não vim aqui para te agradar e nem para me agradar. Eu vim aqui para dar glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque o final de todas as coisas não sou eu e não é você. O final de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo sobre cada um de nós. E aí, eu me atenho no texto que está no versículo 30. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas que alguém te interrogue. E aí o texto termina dizendo, por isso cremos que saíste de Deus. Se até Jesus se tornou conhecido pelos seus discípulos, pelos seus resultados,
pelo que ele ofereceu, pelo que ele explicou, pelo que ele falou. Se até Jesus foi reconhecido pelos seus discípulos, foi tido como Cristo depois de apresentar o poder, a autoridade, a manifestação, depois de falar. Você acha que você é medido pelo povo? Você acha que você é medido pela sua família? Você acha que você é medido pelos seus colegas de trabalho? Você acha que você é medido até mesmo por Deus pelo quê? Pelo que você fala ou pelo aquilo que você faz? Eu amo uma história que eu compartilhei com um amigo meu, mais chegado com o irmão. Nós estávamos conversando. Não é que a gente estava falando mal, a gente estava fazendo um comentário expositivo. É diferente quando você fala mal de alguém e você faz um comentário expositivo. Nós estávamos conversando sobre um terceiro amigo. E nós estávamos falando sobre aquele terceiro amigo, que o cara é muito inteligente. O cara é inteligente demais. A gente chegou no contexto com o meu amigo que aquela terceira pessoa era muito inteligente. Pensa uma pessoa inteligente. Tudo que você apresenta para ele, ele tem resposta. Tudo que você apresenta para ele, ele tem a solução. Tudo que você apresenta para ele, ele faz, ele constrói, ele tira do papel. Se você falar assim para ele, viu, como é que faz isso? Ele te responde. Mas esse nosso amigo não tem nada. Tem nada. Ele sabe a teoria de tudo, mas ele não tem nada. E aí a gente começou a falar do quarto amigo, que é um burro, coitado. Desculpe a expressão da palavra, sabe nada. Tudo que você fala para ele, ele fala assim, não sei. Você fala assim, viu, vamos fazer isso. Ah, sei lá, não sei se dá certo. Você fala assim, viu, vamos investir um dinheiro lá. Ele fala, eu não vou mexer com esse negócio de investimento aí, eu não sei se dá certo. Aí você fala para ele, viu, vamos correr. Não, eu não vou correr, eu estou bom aqui sentado. Você fala para ele, vamos jogar bola. Ele fala, não, eu não, vou me machucar. Mas quando a gente precisa de emprestar dinheiro, a gente vai nesse quarto amigo, que não sabe nada, mas tem tudo. Você não conhece gente assim também? Gente que na teoria é top e na prática o resultado é zero? A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que muitos clamarão ao Senhor dizendo, ei, eu vivi no seu nome, e aí o Senhor vai dizer, não vos conheço. Por quê? Porque a fala era bonita, mas o resultado nem tanto. Porque a orientativa era bonita, mas o resultado não era funcional. Tem muitas pessoas que elas vivem por parábolas, mas não conseguem aplicar a teoria, não conseguem a prática para um resultado satisfatório de uma vida de cristão. Tem muitas pessoas que elas se achegam e falam bonito. Tem um texto legal, mas perderam a essência do real propósito. Certa vez eu fui a uma igreja e eu levei alguns amigos meus. Nós estávamos em Curitiba para uma reunião e eu convidei uns amigos, uns pastores, outros secretários de região, e a gente foi numa igreja. E eu cheguei naquela igreja, uma igreja famosa de Curitiba, e nós entramos a assistir um culto. E aí nós estávamos assistindo o culto, e aí eu faço isso, mas eu vi que é chato lá, mas eu vou continuar fazendo, porque né, é o meio do povo se comunicar. Começou o culto, vai a moça que cantava e falou assim, olha para o irmão que está do teu lado, e diga que ele é lindo. E aí eu com meus 4 amigos, a gente sentou meio longe um do outro, eu sentei perto de um desconhecido. Eu olhei para o lado, o cara feio para mais de metro. Eu falei, e agora? Eu minto? Ou eu faço o quê aqui agora? Diga para o irmão que está do teu lado que você ama ele. Eu olhei, eu não amo esse cara, nem sei quem é esse cidadão aí. Diga para o irmão do teu lado. E eu, vontade de ir embora. Mas eu fiquei quieto, né? Fiquei lá dentro. De vez em quando eu faço isso na igreja, tem que aguentar quando fazem comigo em outra igreja, né? Eu estava lá. Daqui a pouco começaram a cantar uns louvor. Pense uns louvor ruim. Mas pense uns louvor ruim. A igreja era só nome, uns louvor ruim, antigo. E eu ali, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? A minha igreja lá que é top, essa aqui, Deus o livre. Esses louvor ruim aí, e ó, o baterista está tocando tudo fora. Por que deixam aquela lá cantar? Está tudo fora de tom. E eu ali. Aí daqui a pouco foi o cidadão levantar as ofertas. E eu sou muito bonzinho para levantar as ofertas. Aquele cidadão começou dizendo assim, eu vim dizer para vocês hoje que vocês são tudo ladrão. Eu falei, eu não. Vocês são tudo bandido. E eu falei, eu não sou bandido.
Vocês retêm o que é do Senhor, vocês não ofertam, vocês não devolvem dízimo. Ele pegou o texto que Jesus Cristo fala, que a turma é ladrão, e subiu para cima do povo, e eu fiquei nervoso. Falei, eu até estava afim de ofertar, mas hoje eu não oferto, estou sendo acusado aqui injustamente, isso não é justo, não vou ofertar. E deixei a oferta no bolso. Passou a caixinha também, era uma igreja grande, eu só peguei aquela caixinha e falei, Senhor, perdoa o pregador lá da oferta. Passei para o lado. De repente veio o irmão pregar. E o irmão não era acostumado a pregar, eu acho que não, porque ele foi pregar um texto, eu não lembro o texto, porque eu não prestei atenção, eu não estava nem lá, minha cabeça estava lá na China, certo? Mas eu vou usar um exemplo, vou usar o Senhor e meu pastor, nada me faltará. O pregador pregou mais ou menos assim, eu vim dizer para vocês que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vocês precisam entender que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E que se vocês levarem uma vida com Cristo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aquilo foi se repetitivo, foi se repetindo, e eu fui ficando nervoso. E eu pensei assim, sabe qual que é o pior de tudo? Fui eu que trouxe meus amigos aqui. Vou apanhar depois. E o culto durou 2h30. A gente faz culto de 1h30, que já, o povo já quer surrar a gente. Aí 2h30 eu lá. Aí eu peguei e pensei assim, meu Deus, o que eu vou falar para meus amigos, meus parceiros depois que eu sair daqui? Tinha um amigo meu que é pastor de uma mega igreja em Maringá. Tinha um outro amigo meu que era um visitante lá de São Paulo, e eu que levei os caras lá. Falei, não, eu quero visitar aquela igreja, a igreja é boa. Chegamos no final e se encontramos na porta, e eu com aquela vergonha não sabia nem encher a cara, rapaz. Aí o primeiro olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim, rapaz, Deus falou comigo hoje. Eu falei, sério? Onde é que você estava que eu não vi? Cara, você precisa de ver, rapaz. A hora que um irmão do meu lado disse para mim que eu era lindo e que Jesus me amava, meu coração aqueceu. E eu enchi de alegria contagiante. Eu dei um abraço naquele cara e me senti amado naquele lugar. E eu, eita, bate Jesus, mas bate fraco. Aí o outro falou assim para mim, rapaz, que louvor top. Mas pensa no louvor. Você viu a unção que eles cantaram? E eu, não vi, mas tá bom. Você viu a unção que eles cantaram? Você viu aquela moça do cantinho, aquela baixinha? O jeito que ela adorava quando estava cantando, e eu falei, não vi. O jeito que ela se colocava na presença de Deus, a hora que ela estava cantando, eu nem vi, nem sei quem é. Aí o outro chegou e falou assim, rapaz, eu preciso que alguém pague meu lanche. Eu falei assim, por quê? Está pobre? Ele falou, não, dei tudo na igreja agora. Porque eu estava roubando a Deus. Eu estava roubando a Deus e, meu Deus, cara, nunca tinha ouvido esse texto desse jeito, fiquei sem dinheiro, alguém vai ter que me emprestar dinheiro para mim ir embora. E eu, eita, juro para vocês que na hora eu pensei assim, agora na mensagem é impossível, né? E daqui a pouco demorou o último vinho, e nós na frente da igreja esperando o último vinho. Daqui a pouco chega o último. Tudo suado, com os olhos cheios de lágrima e descabelado. Eu falei, o que aconteceu com você? Apanhou de alguém? Ele falou, rapaz, fui cumprimentar aquele pastor. Meu Deus, como é que essa palavra, eu vou imitar ela lá na igreja, eu vou pregar de novo lá na igreja. Pensa no texto que o pastor usou, na palavra que ele usou, eu estou renovado. Eu falei assim, meu Deus. Ele falou assim, você que eu vi falando que não tem dinheiro para janta, pois eu vou pagar a tua janta hoje, porque Deus falou comigo hoje, que eu preciso, e começou. E eu saí tonto, levei umas pauladas na cabeça, olhei para os 3, para os 4, e falei assim, ai Jesus, ainda bem que o Senhor falou com eles, porque se dependesse de mim, hoje nós estávamos tudo lascado. Na hora que o sapato aperta, o que você tem feito? Na hora que não é do teu jeito e nem do teu gosto, como você tem recebido? Na hora que é a hora de você adorar e não de você fazer. Na hora que é a hora do teu secreto, na hora que é a hora do vamos ver, na hora que é a hora de enfrentar, na hora que é a hora de você realmente viver o que Deus tem para você, como é que você tem feito? Porque o real propósito daquele culto não era eu gostar ou não gostar do lindo que chamaram eu, não era eu gostar ou não gostar do louvor, não era eu questionar o cara que me chamou de ladrão,
E não era nem eu equilibrar a mensagem pregada, era eu adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. E os 4 que fizeram isso, saíram de lá cheio da presença de Deus. E aquele que não conseguiu fazer isso, saiu de lá constrangido, saiu de lá frustrado, porque não conseguiu enxergar o que todos estavam enxergando. E aí Jesus Cristo conclui o texto dizendo: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. Eu vou concluir a minha palavra dizendo para você: tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque o verdadeiro propósito não é você ser rico e nem você ser feliz, nem você ser alegre, nem você ser contente. O verdadeiro propósito é você alcançar a tua salvação em Cristo Jesus. O verdadeiro propósito não é você ser feliz na terra. Você pode ser. O verdadeiro propósito não é você ser feliz em tudo que você faz. Você pode ser. O verdadeiro propósito não é você ter algo bom ou algo bacana, não. Ainda na escola bíblica nós comentávamos hoje de manhã sobre o que Deus pedia. Hoje eu vejo as pessoas se desligando das coisas por pessoas. Quando Deus pede algo a Abraão, o que ele pediu? O filho. O que Deus estava falando? Eu preciso que você ame mais do que você ama o teu filho. Quando Deus tira tudo, permite que o diabo tire tudo da vida de Jó, o que Deus estava falando? Eu preciso que você ame mais do que tudo que você possui, do que tudo que você tem, do que os teus filhos, do que a tua esposa. Eu preciso que você me ame mais do que tudo que você tem. E aí nós vemos quando chega no livro de Joel falando a mesma coisa. Eu preciso que vocês amem mais a Deus. Se o seu coração voltar para Deus. Aí a gente lê a história de Davi, a mesma coisa. Quando Davi ora e consulta ao Senhor, porque tinham levado tudo, tinham levado as tendas, as barracas, os dinheiro, tinham levado as esposas, tinham levado os filhos, tinham levado os irmãos, tinham levado tudo, não tinha nada. Nada. Em vez de Davi chorar e lamentar e correr atrás, Davi dobra os seus joelhos e fala assim: viu, Senhor, se eu for por acaso serei vencedor? Porque se eu não for vencer, eu não vou. Porque eu prefiro ficar com o Senhor do que com aquilo que foi me tirado. Quando o Senhor Jesus, quando o teu Deus for maior do que a tua religiosidade, do que a tua esposa, do que teus filhos, do que tudo que você tem, o Senhor abençoará todas as coisas as quais Ele te deu. Quando o Senhor Jesus Cristo for mais importante do que o teu tempo, mais importante do que o teu dinheiro, mais importante do que tudo que você tem, você encontrará o real propósito e será firmado nele, e nada mais te fará falta. Quando o Senhor Jesus Cristo, o fundamento de todas as coisas, for o real motivo de você viver, Ele te dará acesso a tudo que você precisa para viver. O verdadeiro propósito não é eu ser feliz, eu estar alegre e contente. O verdadeiro propósito é minha vida dar glórias ao Senhor Jesus Cristo. Alguém aí já trabalhou de representante de venda? Eu já trabalhei de representante de venda. E quando a gente tinha que vender marca ruim, era difícil. Pensa na dificuldade de vender coisa ruim. Marca desconhecida. É difícil de vender. É difícil de vender porque você precisa explicar e convencer do produto. No meu ramo, tinha um produto que eu tinha que vender, que eram os mouses. Hoje até que é conhecido, mas antigamente nem tanto, que era um mouse da Mundial, que hoje faz ventilador, eletrodoméstico, um monte de coisa. Mas na época era um mousezinho pequenininho, ruim para demais da conta aquele mouse. E aí a gente vendia aquele mouse, e a gente vendia para prefeituras, porque só a prefeitura que comprava, porque a prefeitura comprava no preço. Se fosse vender para o cliente final, ninguém queria, porque até feio ele era. Mas a gente vendia, e era difícil de vender. Pensa num trem difícil de vender. Ninguém queria aquele negócio. E era baratinho, mas ninguém queria. E aí a gente brincava entre os outros vendedores que quem conseguisse vender aquele mouse era o cara, porque o mouse era ruim demais. Aí tinha o mouse da Logitech, um ergométrico, para game, que tinha 12 botões. E aquele mouse custava, o Mundial custava 19 alguma coisa, e o gamer custava R$300.
No mouse gamer não precisava a gente ligar atrás para vender, as pessoas nos procuravam para comprar. Porque o cliente que queria aquele mouse sabia o que queria. Tinha acesso à informação e ele sabia exatamente o que ele queria. O outro a gente vendia por necessidade. Deixa eu perguntar para você. Você tem Jesus no seu coração ou você tem Jesus nas suas emoções e em algumas áreas de sua vida? Porque o Senhor Jesus Cristo nos fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E a palavra de Deus também diz que quando nós buscamos a Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que eu vim nessa noite dizer para você: encontre o teu verdadeiro propósito, que é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai alcançar tudo o que você precisa para a tua vida. E aí eu finalizo essa palavra. É a segunda vez que eu falo isso. Eu finalizo essa palavra dizendo para vocês algo que norteou a minha vida por muito tempo e continua norteando. Se eu for no meu nome, vai ser difícil a venda. Se eu for no meu nome, vai ser impossível o convencimento. Se eu for no meu nome, vai ser difícil demais eu conquistar as coisas. Mas se eu for no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele concederá a mim forças para vencer. Porque Ele disse aos seus discípulos, e eu me tornei discípulo do Senhor, quando Ele diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Coloque-se em pé.